Boa tarde, tudo bem? Nessa tarde eu quero estar deixando para vocês uma palavra para que vocês possam meditar, do livro de Daniel, capítulo 6, que é Daniel na cova dos leões, que vai dizer assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Sátrapas são administradores, são pessoas que possam administrar o dinheiro, naquela época, o dinheiro do rei Dário, para que ele não viesse a sofrer nenhum dano, durante o seu reinado, para que ele não viesse a ter prejuízo. Então o Dário assim fez, levantou pessoas para que pudessem cuidar das finanças dele, para que ele pudesse administrar. Com isso, ele também levantou 3 presidentes, nos quais Daniel estava inserido no meio. No versículo 3 disse assim: então o mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Distinguiu, quer dizer que ele se destacava, quer dizer que ele era diferente. E por que Daniel ele era diferente? Porque ele se destacava. Porque nele havia a presença do Espírito Santo de Deus. Daniel era um homem temente ao Senhor. Então, automaticamente, quando você é uma pessoa temente ao Senhor e na sua vida existe e tem a presença do Espírito Santo de Deus, você se destaca. E se destaca como? Sendo luz. Aonde há trevas, você é a luz. Você faz com que as coisas se tornem mais tranquilas, que o ambiente seja um ambiente de paz através da sua vida, porque na sua vida tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, Daniel se destacava porque nele havia a presença do Espírito Santo de Deus. Por ele ser um homem temente ao Senhor, por ele buscar, orar, clamar. Então, ele começou a se destacar. Como ele começou a se destacar e o rei Dário queria estabelecer ele sobre todo o reino, para tomar conta de tudo, começou a vir o quê? Os levantes. Isso é na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Quando nós começamos a buscar o Espírito Santo de Deus, quando nós nos posicionamos como filhos de Deus e começamos a ter temor à palavra dele, obediência à palavra dele, começamos a buscar em espírito e verdade, e o Espírito Santo de Deus enche os nossos corações, enche a nossa vida, nós começamos a nos destacar. Então, onde há treva, quando nós chegamos, nós somos o destaque. O destaque por quê? Porque conosco está vindo a presença do Espírito Santo. E isso começa a gerar muito levante na nossa vida. Quando você começa a se destacar na sua vida familiar, quando você começa a se destacar na sua vida profissional, principalmente na vida profissional, na sua vida familiar, que é a sua vida no seio da sua família, é uma vida próspera, uma vida abençoada. Outras pessoas de fora começam a olhar para a sua família, para a sua vida e começam a falar assim: ué, por que essa família está prosperando tanto? Por que essa família é uma família tão unida, sabe? Qual o motivo dessa união? Qual o motivo dessa prosperidade, dessa harmonia, dessa paz entre eles? Qual o motivo dele ter crescido no cargo dele? Ele entrou como vendedor, agora é um gerente, foi de supervisor para gerente. Hoje ele tem uma empresa, se tornou um empresário. Qual o motivo? O porquê que ele está evoluindo, por que ele está crescendo? O que tem nele de diferente? O que tinha no Daniel é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu espero que na minha vida e na sua vida também tenha muita presença do Espírito Santo de Deus, Mais adiante, no versículo 4, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, quando nós somos pessoas tementes ao Senhor, quando nós somos verdadeiramente filhos de Deus, que nós buscamos em espírito e verdade o seu reino, a sua justiça, quando nós procuramos viver a nossa vida, uma vida íntegra e reta,
de acordo com a palavra de Deus nos ensina, a palavra, de acordo com a palavra dele nos ensina, que é o testamento que o Pai nos deixou, nós começamos a andar em caminhos retos. Não são caminhos tortuosos, a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, a gente permanece ali, na nossa postura, na nossa conduta, a gente começa a ter fidelidade ao Senhor. E com isso as pessoas vão procurar meios de nos acusar, mas não vão encontrar, porque a sua conduta, ela diz sobre você, ela diz sobre quem você é. Quando você tem um posicionamento, que você se posiciona, e você tem um caráter íntegro, conforme o querer e a vontade de Deus, que você não rouba, que você não mata, que você não é injusto, que você não comete calúnia, difamação, né, que não há mentiras em você, você começa a ser diferente. Então as pessoas vão procurar meios de te apontar, de te acusar e não vão conseguir. Por quê? Porque você está trilhando um caminho reto. Só que quando você diz que trilha um caminho reto e a sua conduta é totalmente diferente, as pessoas sempre vão achar. Agora, sempre vão achar erro, né? Sempre vão achar algo de que realmente ele acusar. Agora, quando você não tem, quando você realmente está num caminho reto ali, íntegro, vivendo aquilo verdadeiramente, as pessoas elas ficam enfurecidas porque não acham uma maneira de te acusar, de te apontar o dedo. E isso vai levantando mais ira nas pessoas. Na pessoa que infelizmente não está em vigilância. Então ela é de alguma forma manipulada e usada para te causar o mal. Porque nós sabemos muito bem que o diabo está aqui para matar, roubar e destruir. E se você não está servindo a Deus, já automaticamente você está servindo o príncipe das trevas, que é o Satanás, né? Não tem outra opção. Então, se você está aberto, com brechas e lacunas abertas, você que não está vigiando, que não tem temor ao Espírito Santo de Deus, vai ser usado de alguma forma para afrontar alguém, para levantar calúnia contra alguém, difamação. E esse alguém do outro lado, que está cheio da presença do Espírito Santo, que está buscando, que está andando em linha reta, ela simplesmente vai te entregar na mão do Senhor, porque o Senhor nos justifica. Então a gente não precisa estar se justificando, né? Algumas vezes a gente até dá explicação, por educação, por ética, mas 100% das vezes, vamos botar 90%, né? E 10% a gente tenta se justificar, não porque as pessoas precisam da nossa justificativa, mas porque nós não colocamos com respeito a elas, né? Já que muitas das vezes a gente possa não ter o mesmo e a gente vai dar uma justificativa. Mas a gente tem um pai que nos guarda, um pai que justifica as nossas atitudes e as nossas condutas. E ele conhece os nossos corações e o nosso pensamento. Então, quando nós estamos agindo de forma correta, da forma que o pai está nos orientando, ele vai nos justificar. E aí começa. Foram caçar algo na lei de Deus, na lei do Deus de Daniel, né? Eles entendiam que o Deus de Daniel não era o Deus dele, sendo que Deus é único, nosso Pai é único. Então, eles foram caçar na lei do Deus de Daniel uma maneira de acusá-lo. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei Dário e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, com letra minúscula, que aí já não está falando do nosso pai, não está falando de Deus, que é o nosso soberano, está falando de deuses, né? A qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Ou seja, eles foram lá, de alguma forma, influenciar o rei a ter uma atitude, uma conduta de criar uma ordem na época, para que essa ordem não pudesse ser, como é que eu posso dizer, revogada, para que as pessoas cumprissem com aquela ordem, né, não passassem por cima, porque quando você há um descumprimento de uma lei, de uma ordem sancionada, você sofre um dano, você tem uma consequência sobre isso. É igual uma infração de trânsito, né? É igual a lei que nos cabe, se você tiver
uma injúria racial, se você tiver condutas que possam te levar a pagar um preço por isso. Então eles começaram a fazer uma certa influência para que o rei fizesse essa lei, que qualquer pessoa que se prostrasse diante de outros deuses, imagens, que não é o nosso Deus, né, imagens, ou a outros homens, que existe muita idolatria, né, de pessoas que se prostram diante de outros homens, idolatrando eles, e não ao rei sofreria um dano, e o dano na época era ir para a cova dos leões. Tem noção? O que é ir para a cova dos leões? Não é nem para trás da grade, não, é descer a cova mesmo, né? Então, eles conversaram, de uma certa forma, convenceram o rei. E essa lei ela não poderia ser revogada, de forma alguma. E por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, mesmo ele sabendo que havia sido criada uma lei na qual se prostrasse diante de um outro Deus que não fosse o rei, haveria uma consequência. Mas mesmo diante dessa consequência que estava por vir, Daniel ele não negou Deus. Ele não negou o Pai, o nosso Criador. Mesmo sabendo que ele corria um risco, ele continuou buscando, adorando em espírito e verdade, dando honra e graça ao único que é digno de receber, que é Deus, o nosso Espírito Santo. Então Daniel ele se prostrava, ele tinha os horários dele, então 3 vezes ao dia ele ia lá e fazia a oração dele. Eu não sei como que anda a rotina de cada um de oração, mas busquem mais. Se você está buscando com menos frequência possível, menos que 3 vezes ao dia, se você busca uma vez por semana, misericórdia. Então comece a buscar mais. Comece a criar um hábito, uma rotina de ter intimidade com Deus. Porque quando nós buscamos ter intimidade com o Pai, Ele está ali, de braços abertos para nos responder. Ele está de braços abertos a ministrar a palavra dele conosco, a nos responder, a nos tirar dúvidas no decorrer do nosso dia. Muitas vezes nós estamos angustiados, precisando de uma direção para tomar algumas decisões nas nossas vidas. E quando nós clamamos ao Pai e abrimos a sua palavra, Ele nos responde, Ele fala claramente. E a palavra dele ela é viva ontem, hoje, amanhã e vai ser viva eternamente, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer ato ou ação, ela sempre vai ser viva e ela sempre vai prevalecer, desde que mundo é mundo. Então, mais adiante, no versículo 11, diz assim: Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: Não assinaste o interdito? Que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões, eles foram questionar. Quem diz assim: não foi isso que o Senhor fez? O Senhor não lançou uma lei que não pode ser revogada, que não pode ser sancionada? Que assim, se alguém tiver atitude contrária à lei que o Senhor constituiu, não será jogado na cova do leão? Daí o rei respondeu e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Ou seja, eles quiseram dizer que Daniel fazia pouco caso da lei do rei, que Daniel não se preocupava com aquela lei que o rei revogou, que o rei criou, que não poderia ser revogada. É como se o Daniel tivesse nem aí, tipo, tanto faz. Foram isso que eles tentaram passar para o rei, que o Daniel não se preocupava quem era que estava governando, quem era que estava no comando daquele povo, que ele estava passando por cima de uma ordem, de um decreto. Então, no versículo
14 vem dizendo assim: Tendo o rei ouvindo estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O Daniel ele tinha um caráter tão íntegro, né, que o próprio rei, mesmo tendo criado um decreto, ele se penalizou, ele se entristeceu. Por quê? Porque ele conhecia o caráter íntegro que o Daniel tinha. Ele sabia que o Daniel era um homem justo, um homem correto, um homem fiel e leal ao reino, né? E também fiel e leal à sua conduta com Deus. Então o rei fez o que pôde, no alcance dele, para tentar livrar o Daniel de ir para as covas dos leões. Então, no versículo 15 diz assim: Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Mais uma vez eles foram dar uma fisgadinha no rei. Ó, o senhor criou a lei e ela não pode ser revogada. Se você criou, assinou, assim tem que ser cumprida. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ele disse para Daniel dessa forma, tem noção? Ele quis salvar Daniel, mas como ele criou uma lei, ele não podia revogar a lei que ele criou, ele lançou Daniel nas covas dos leões. Ele disse que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Ou seja, se você busca tanto esse Deus, se você é tão temente a ele, tão fiel à palavra dele, que ele te dê o livramento, que ele te dê o escape que você precisa, porque eu agora, infelizmente, não consigo. Mas que Deus possa te dar esse escape, que Deus possa te dar esse livramento. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, além de estar numa cova de leão, ainda colocaram uma pedra e selaram com seus anéis para que Daniel não pudesse ter a chance de fugir. Como que uma pessoa que é lançada na cova do leão consegue fugir dali? Se te jogaram lá dentro, se te lançaram para a morte, como é que ele conseguiria subir para sair dali, né? No versículo 18 diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. O rei ficou tão conturbado, né? Porque ele teve que levar adiante a lei que ele criou, que ele perdeu o sono, ele não se alimentou, ele não conseguiu ouvir música nessa noite, porque ele não estava bem, ele estava triste. O rei, que conhecia a índole e o caráter do Daniel, mas que agiu de acordo com a lei que ele criou, ele se penalizou pelo que havia acontecido, pela forma como ele teve que agir com Daniel perante aqueles sátrapas, governadores e presidentes que foram até ele, fizeram com que ele criasse uma lei, depois foram até ele de novo para acusar Daniel de tal ato. No versículo 19 diz assim: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele, a cova chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Para você ter uma noção, o próprio rei Dário tinha consciência de que o Deus é vivo, que Deus de Daniel, que é o Deus de ontem, hoje e sempre, que é o nosso paizinho, é quem guarda as nossas vidas, é quem governa, é quem determina o tempo, a hora, o lugar, é quem dá a última palavra, é um Deus vivo. E o rei reconheceu um Deus vivo. Então ele perguntou para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Se você serve a Deus, se você busca a Deus em espírito e verdade, Ele nos dá livramento? Basicamente isso.
em resumo, que o rei quis dizer a Daniel. Então, no versículo 21 diz assim: Então Daniel falou ao rei: O rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ou seja, quando a gente está numa situação complicada, difícil, mas nós entregamos a nossa vida na mão de Deus e confiamos plenamente nele, cremos fielmente que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Quando nós andamos no caminho reto, justo e vivemos conforme a palavra do Pai, nós temos plena certeza de que ele nos dará o livramento e o escape necessário. E assim foi com Daniel. Deus enviou um anjo até ele, para que pudesse fechar a boca do leão, para que os leões não viessem a devorar o Daniel, porque não tem como, é um instinto animal. Automaticamente, muito antes de chegar ao poço, ele já teria sido devorado, né? Mas Deus, ele é muito perfeito, ele guarda os seus. Ele conhece aqueles que realmente têm temor e obediência à sua palavra, né? No versículo 24 diz assim: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino será destruído e o seu domínio não terá fim. O seu reino não será destruído. Tem noção que o reino de Deus, ele nunca vai ser destruído? E o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O que eu quero dizer para vocês nessa passagem de Daniel? Muitas das vezes nós estamos passando por lutas na nossa vida. Muitas das vezes está tendo muito levante contra a minha vida, contra a sua vida. Existem pessoas nos afrontando, existem pessoas buscando meios de nos acusar, meios de fazer com que nós venhamos ser o inimigo, né, deles, como se nós estivéssemos tendo conduta errada, postura que não condiz, que não convém. Mas entenda uma coisa: se você é homem e mulher que tem temor, obediência e amor ao nosso Deus, que é vivo e é o único que prevalece sobre toda a terra, que é o que tem poder, tem a glória e a majestade, quando você realmente busca Ele verdadeiramente, de todo o seu coração, quando você tem a conduta correta e íntegra, que não é fácil todos os dias a gente mudar, todos os dias nós permitir que Deus nos quebre, mas que a gente, como homem e mulher de Deus, possamos sim nos permitir ser quebrados e moldados pelo Espírito Santo para ter uma vida íntegra e correta. E íntegra e correta é no nosso pensar, no nosso agir e no nosso falar. Né? Que a gente possa ser íntegro de todas as formas. Não adianta você achar que você é íntegro no seu falar, mas na sua conduta você não é. Ou então você é íntegro na sua conduta, mas no seu falar e no seu pensar você não é. Não tem como. Então, quando você tem temor a Deus, quando você vive fielmente a palavra dele, que você busca todos os dias matar a sua carne, que você busca todos os dias viver na obediência diante da palavra de Deus, ele te dá escape, ele te dá proteção. Pode levantar 10, 1000, 100, quantos forem.
que irão cair. Você será salvo, salva, né? Do covil dos leões, do covil dos lobos. Aonde quer que tentam te lançar, nas covas dos leões ou no covil dos lobos, para te fazer mal, para te causar dano, o Senhor, Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar escape. Então não se preocupe com as pessoas que estão se levantando contra a tua vida, não se preocupe com as pessoas que estão tentando te difamar, que estão falando mal de você, que estão levantando calúnia contra você. Não se sinta ofendido, não fale, ai meu Deus, eu não vou engolir esse sapo. Se tem algo que eu tenho aprendido constantemente é engolir sapo, né? E isso tem um tempinho já. Então não se preocupe com isso. Apenas ore, continue buscando, continue com a sua postura com Deus. Porque o que importa não é o que os outros estão falando de você lá fora. O que importa não é o mal que estão falando de você, os horrores que estão tentando inventar contra a sua pessoa. O que importa é a sua conduta, a sua integridade perante Deus. Porque Deus, Ele vai te justificar. Ele vai te dar livramento. E Ele vai te dar livramento em todas as áreas na sua vida. Ele vai te dar livramento na sua área espiritual, na sua área física, que somos o nosso corpo. Ele vai estar te resguardando. Ele vai te justificar. Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Que podem tentar te dar 1000 rasteiras para você cair e se machucar. Você pode até ter um pequeno raladinho na solinha ali do seu pé. Mas Deus, Ele vai te tirar, inteiro, por completo, da onde tentaram te lançar. Então não se preocupa com aqueles que estão se levantando contra você. Não se preocupa com as palavras, né, que estão sendo ditas a seu respeito. Se você sabe que você é filho de Deus, se você sabe que você é filha do Senhor e que você tem a conduta que agrada ao Pai, fique em paz. Fique em paz porque Ele é fiel. Ele é fiel com quem é fiel a Ele. Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. Então passem a ter mais comunhão com Deus. Que a gente possa buscar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração. Que a gente possa ter temor, obediência e amor ao Pai. Que a gente possa estar compreendendo cada vez mais a palavra dEle, o quão maravilhoso Ele é nas nossas vidas. Na minha denominação, na igreja que eu frequento, sou batizada, está iniciando um jejum, né? E um jejum para que a gente possa voltar ao nosso primeiro amor. Quem é o nosso primeiro amor? O Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas que estão frias, existem muitas pessoas que vão à casa do Senhor, mas estão frias espiritualmente. Elas não estão tendo aquele amor a Deus, sabe? Elas estão ali mesmo só para dizer que foram ao templo, bateram o seu cartão e estão indo embora para casa e voltaram para casa da mesma forma que entrou. Frio. Chegaram frio, saíram frio. Eles não chegaram com a presença do Espírito Santo e saíram transbordando da presença do Espírito Santo. Então que a gente possa se voltar para Deus e transbordar da presença do Espírito Santo dele. Que a gente possa viver fielmente conforme o querer e a vontade dele. Não importa quantas pessoas se levantem contra a sua vida. Não importa quantas vezes as pessoas vão te caluniar, te difamar, falar mal de você, procurar métodos e meios de te derrubarem. Isso a gente vai sofrer constantemente no nosso dia a dia. A gente vai sofrer isso dentro de casa, a gente vai sofrer isso no nosso trabalho, a gente vai sofrer isso numa faculdade, numa escola. A gente vai sofrer isso até mesmo dentro de algumas igrejas, infelizmente. Mas não mude o seu posicionamento com Deus. Não deixe de buscar o Espírito Santo verdadeiramente, porque Ele é o único que pode nos livrar de toda e qualquer cilada. Ele é o único que pode nos dar livramento e escape e nos tirar bem, nos tirar, sã e salvo de toda e qualquer situação. Ele é o único que pode nos justificar mediante a qualquer inimigo, porque aqui a gente não está lutando contra o seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu filho. Não, a gente está lutando contra os principados e potestados. E eles fazem de tudo
para nos causar dano. Quanto mais você busca Deus, mais levante vai ter. Não quer dizer que se você está buscando Deus, você está tendo seu momento de comunhão com Ele, que você não vai passar na prova, que você não vai ter tribulação, que não vai ter levante contra a tua vida. Pelo contrário, quanto mais nós buscamos a presença do Espírito Santo, quanto mais nós nos prostramos diante dEle e pedimos para estar no centro da vontade dEle, que Ele seja o centro da nossa vida, mais levante vai ter contra a nossa vida. Então apenas se posicione com o Senhor. Creia, porque assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, porque o Senhor sabia que o coração do Daniel era justo, era reto e vivia verdadeiramente de acordo com a palavra dele, ele era íntegro, assim que até o rei Dário via integridade nele e via que nele havia um espírito excelente, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que eu e você possamos ser bênção na vida de outras pessoas, que quem olhe para nossas vidas possa ver o brilho e a excelência do Espírito Santo de Deus, porque toda a honra e toda a glória é dada a Ele, e Ele é o único que pode e faz todas as coisas. Confia no Senhor, não se abala, não queira debater, não queira ir de encontro a quem está falando mal de você, a quem está te caluniando, a quem está te difamando. Entenda uma coisa, não é contra ele que você está lutando, não é contra ela que você está lutando, nem contra as circunstâncias, porque tem um Deus que está te guardando, está te dando livramento e escape a todo momento. Que Deus possa estar abençoando a tarde e o adentrar da noite da vida de cada um de vocês, que Deus possa ministrar o coração de vocês conforme o querer e a vontade dEle, e dar discernimento para vocês na palavra do Senhor. Porque aqui não é a Dayana falando, mas sim a palavra de Deus. E Ele tem uma forma muito bonita de ministrar com cada um de nós. Deus, Ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que a palavra dEle, mesmo que seja a mesma palavra, ela vai se diversificando. Ela é viva, então ela vai mudando. Não quer dizer que a palavra de Deus muda de forma assim, então ontem Deus falou isso, amanhã Ele vai falar aquilo e não vai cumprir, não. Não é nesse sentido não, tá, gente? Quer dizer que a palavra de Deus, ela nos renova todos os dias. Todos os dias a gente acorda mudado, a gente acorda com um renovo do Espírito Santo de Deus. Então, busque o Espírito Santo, busque a sua presença. Tenha mais comunhão com o Senhor. Ore mais. Se você não está orando, volte a orar. Não espere a sua carne te trazer vontade de orar, porque a carne ela nunca vai trazer vontade para ninguém de dobrar o joelho e de se prostrar diante do Senhor e orar. Você tem que fazer disso um hábito, Você começar a determinar, eu vou orar e ponto, vou levantar, vou sair daqui dessa cadeira, vou dobrar o meu joelho ali e vou começar o meu momento de oração. E mesmo que no momento pareça que não está fluindo, conforme eu vou conversando com Deus, conforme eu vou conversando com o Espírito Santo, Ele vai me trazendo um renovo, Ele vai me fazendo sentir a presença dEle. Então, que nessa tarde e nessa noite a gente possa sentir a presença do Pai e esteja certo que Ele está te dando escape, esteja certo que Ele está te livrando das artimanhas, e das ciladas que o inimigo tem tentado colocar contra a sua vida e contra a vida dos seus. Amém?